Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze, aquele projeto no qual a gente avalia os principais ativos, os negociáveis, principais pares de moeda, commodity, bolsas do mundo todo, né? E executa algumas operações seguindo a nossa estratégia do Sniper Kamikaze, tá? Nossa análise geralmente é no gráfico diário e no semanal, então é uma análise para swing trading, que a gente diria, não é day trading, nada do tipo. E a ideia é te ajudar a entender um pouquinho de análise técnica, formar seus conceitos de análise técnica e também acompanhar a criação de uma estratégia do zero que a gente começou criando especificamente para o Sniper Kamikaze. Então vamos lá para a análise? Bom, começar aqui falando do índice dólar, como a gente sempre fala. Essa vela aqui é do dia de hoje, né? Hoje, segunda-feira, estamos fechando Nova York lá agora. Essa vela aqui é da sexta-feira passada, né? E hoje foi um dia que a gente já vê aqui uma certa volatilidade, né? O índice dólar chegou a cair bem, o euro chegou a ter uma alta significativa, mas depois saiu dados positivos dos Estados Unidos, especialmente um PMI que saiu lá, que é um índice de gerentes de compra, né, coisa desse tipo, que mostra o aquecimento, o quão quente, o quão aquecida está uma economia. E saiu bem positivo para novembro, que os mercados gostaram, e especialmente porque foi nos Estados Unidos um PMI forte. Outra coisa que também ajudou os mercados a subirem hoje e um incentivo aí foi a notícia de que provavelmente a Janet Yellen, que é a antiga presidente do Fed, vai ser a secretária do Tesouro americana do novo presidente eleito, né, do Joe Biden, e o mercado gostou porque ela tinha um histórico de ser a favor de estímulos, esse tipo de coisa. Volta no que eu vim falando nos últimos dias, né? Mercado animando com estímulo, vacina, também saiu dados da tal da vacina da AstraZeneca, que também um resultado até então bem positivo, que é aquela da Oxford, né? E ela ainda é mais interessante ainda para os países emergentes como nós, talvez ela tenha um impacto maior aqui, tá? E então foi isso que movimentou. E foi o que fez, o que puxou o dólar para cima foi especialmente esse PMI aí, mostrando que apesar do aumento das infecções nos Estados Unidos esse mês, a economia lá ainda tá voltando com força, né? Aqui no índice dólar me chama a atenção que a gente teria um outro nível de suporte, só que foi suporte aqui atrás, segurou um pouco hoje também, né, em outros momentos. Então a gente está numa zona aí, né, posso até colocar outra linha aí, que o preço está numa zona aí muito importante de tomada de decisão. Indo para ativos negociáveis mesmo, euro, a gente está com operação aberta desde a semana passada, então a gente vê, hoje ele ficou por um tempo bem positivo, se a gente ver aqui, olha só na vela de 4 horas, olha que interessante. Ele ficou um período positivo, mas ele de repente, em praticamente 2 horas, ele deu duas barronas fortes aí depois que saiu esse PMI, tá? Depois dele tocar justamente na nossa borda superior lá do canal. Mas ainda mantém no diário uma tendência de alta, né? De certa forma, não é, assim, ele está bem lateralizado, mas se a gente olhar no semanal aqui, tem uma tendência de alta, né? Nada que tenha sido rompido, e a gente tem operação aberta no euro dólar, tá? Ela chegou a estar com um lucro próximo de 30 dólares hoje aí, e está aqui na casa dos 17 dólares aí, é uma operação que nós estamos carregando há mais tempo, tá? O euro dólar aí, e não tem muito o que fazer, deixa seguir. Essa padrão de vela aqui é um típico padrão de indecisão, né? Um corpo bem curto com pavio longo para os dois lados, chamado de doji ou doji também, né? E vamos ver aí que o mercado se decide aí nos próximos dias. Próximo ativo, dólar e ien. O dólar e ien foi bem, ganhou bastante força hoje, né, com o ânimo dos mercados aí, o ien sendo conhecidamente uma moeda que perde força quando a gente tem euforia nos mercados, né? Então a gente viu essa forte alta do dólar e ien aí, forte assim, né? Nós estamos falando de
0,7, mas a gente vê como é que no gráfico aqui foi suficiente para romper um máxima de vários dias para trás aí, né? E tocar aqui nessa linha aqui que foi suporte aqui, né? E agora é uma resistência, então ele foi lá para perto dessa resistência. Para quem está vendendo, talvez seja um bom ponto para vender, né? Não é o caso do Sniper, a gente acha que o preço está muito indefinido aqui, apesar de ser uma tendência de baixa, mas é uma zona muito complicada de vender dólar frente ao Ien aqui, tá? Vamos lá, tem uns pontinhos verdes aqui que eu aproveitei que vi e vou apagar. Seguindo, Euro-Ien. Euro-Ien, sim, nós temos uma operação. Você já deve ter visto ali quando eu mudei para o XStation, aqui a nossa plataforma de trading, né, da XStation, da XTB, desculpa. No semanal tá interessante o Euro-Ien, olha só, o euro também ganhou força frente ao Ien essa semana, ou hoje, né, que foi o primeiro dia da semana. Se a gente for lá para o gráfico diário, a gente vai ver uma velhinha bem legal. A internet está um pouco lenta aqui, tá? Peço desculpa, ainda estou ajustando. Mas olha só, uma vela bem legal. A gente comprou aqui, né? E na quinta, na sexta ele fez esse movimento aqui e hoje, puf, deu essa porradinha para cima. Olha só, um movimento bem legal aí de price action, né? Que é o que a gente opera. Ele faz esse movimento de expansão, retração e expansão novamente, tá? Então, bonito esse price action de hoje aí no Euro-Ien para nós. E com isso, o nosso Euro-Ien aí, ó, chegando nos 40, tem esses 40% aqui em relação à margem que a gente usou, eu nem considero muito não. Mas o que importa é esses 14 dólares de lucro aqui para nós, né? Vamos lá no Euro-Ien aqui, ó. Já até tá no Euro-Ien, né? Antes, vamos ver o euro-dólar aqui, eu não tinha mostrado. O euro-dólar, nossa entrada aqui, o preço está aqui. Euro-Ien, nossa entrada aqui, foi bem aqui, né, no fechamento desse dia aqui, como eu tinha falado, e hoje aqui na segunda-feira, um belo movimento aí, olha que interessante, ele marca separado aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui dia 18, dia 19, dia 21, tá, então ele considera 21 teria sido aí no sábado, ele colocou uma velhinha de sábado aqui, porque é da abertura, né, e esse belo movimento aí hoje a nosso favor, tá? Então é deixar rolar. Se a gente vê no semanal aqui, desculpa, cliquei no mensal, vou esperar que tá tão lento, né? Vai demorar demais, vamos pro semanal. Vamos, internet, me ajuda aí. Semanal, a gente vê, ó, tocou lá em cima, voltou na média e a gente tá aí, quem sabe a gente pega esse movimentão aqui, ó, nós estamos falando de uns 3% de alta no par, mas como nós estamos alavancados, né, isso seria muito mais que 3% da nossa conta, né. Então, é isso aí, vamos seguir. Próximo ativo, dólar australiano. Dólar australiano também estava vindo muito bem hoje, e quando o dólar americano deu essa porradinha aí depois do PMI, o dólar australiano caiu um pouco, tá? Um movimento parecido com o que eu falei, olha só, olha no gráfico de uma hora. Essa semana ele vinha, ó, subindo, tocou lá na borda, aí saiu, ficou um pouquinho indefinido depois dele tocar na parte de cima da borda, mas quando saiu esse dado positivo dos Estados Unidos, ele caiu um pouco, mas nada que invalide nossa trade. Nós estamos com ele aberto aí, perdendo pouco mais de $1 aí, se a gente vê no diário aí, ainda está longe de desconfigurar essa tendência de alta que a gente vê, né, com o canal apontando para cima, a média de 20 apontando para cima. Nossa, é a notícia sobre a China aí. E vamos lá no dólar australiano, que eu queria falar, mostrar como que ele também está bem longe do nosso stop, né? Então é isso, sobre o dólar australiano, vamos seguir, tentar rapidinho o próximo par. Petróleo hoje subiu, quando a gente tem bom humor no mercado, o petróleo tem subido, né? Eu falei de pensar daqui a pouquinho entrar comprado no petróleo, se a gente conseguir ver uma tendência de alta, ainda não é o caso, né? Para quem gosta de operar rompimento, ó, se ele romper esse nível aqui, é um nível interessante, né? Se a gente pode apagar aqui, ó, e ver que ele rompendo essas máximas anteriores aqui, pode ser uma boa entrada para quem gosta de rompimento. Não é o caso do Sniper, o Sniper é um seguidor de tendência, então ele tem que esperar essa tendência de alta aqui se consolidar, tá certo? O ouro caiu forte hoje,
justamente por causa de um movimento aí de apetite a risco, né, do dólar se valorizando, digamos assim. Então, como contraparte aqui do ouro é o dólar se desvalorizou e o ouro, por consequência, caiu, né? Então, a gente viu esse movimento aí preocupante para o ouro. Eu já tinha falado algumas vezes, né, que ele tem, vou colocar um gráfico de linha aqui que fica mais fácil. Ele vem aqui, ó, rompeu, na verdade começa aqui, né? Linha de tendência de alta, rompeu, caiu. Linha de tendência de alta, rompeu, caiu. Aqui ele vinha, tinha até um suporte que ele rompeu, né? Um suporte importante aqui de 1860. Na estratégia do sniper ainda não daria venda, ele teria que tocar aqui, voltar na média de 20 e também ter a confluência com o semanal, né? O semanal já começa a querer uma queda aí, mas eu não entraria vendido no ouro não, tá? Porque tem todo aquele contexto de longo prazo aí que eu falei de eu acreditar do dólar se desvalorizar, a gente viu uma inflação no dólar aí, tá? Mas talvez os ursos estejam querendo ganhar o controle desse mercado aí. Se a gente olhar num gráfico de 4 horas, coisas desse tipo, ó, a gente já começa a ver fundos mais baixos, né? E topos mais baixos. Então, começando a formar uma tendência de baixa aí no ouro, que é algo que poderia ser preocupante para quem está comprado no ouro aí, tá? A gente vê que ele foi forte aqui para fora da borda no gráfico de 1 hora. Próximo ativo, Bitcoin. Criptomoedas estão voltando com tudo aí. Já chamei a atenção aqui algumas vezes pro Bitcoin. Não tem pro Sniper Kamikaze, ele está muito esticado, né? Mas o que a gente pode ver? Que o Bitcoin está sobrecomprado, né? Que seria o overbought, está muito esticado. Mas a gente está começando a ver os traders do varejo entrando naquela empolgação que a gente viu lá em 2017 e isso pode continuar puxando o preço dele, tá? Ele está bem próximo da máxima histórica lá dos $20 mil, tá algo bem forte mesmo, não para o Sniper Kamikaze, mas vale a pena ficar de olho aí quem tem uma visão de portfólio, visão de longo prazo, não pode desconsiderar o Bitcoin, tá? Olha aqui o que eu falei lá, pertinho das máximas históricas dele. Tá? Muito doido. Possivelmente quando ele bater lá ele pode ter uma retração, enfim, não estou falando que é o momento de entrar comprado, mas é um ativo que tem que ficar esperto. Próximo aqui, Bolsa de Nova York, hoje fechou na alta aí de 0,9, fazendo aquele movimento do price action também, ó, subiu, esticou, desceu aqui, falei que estava um pouco longe da média de 20 pro nosso gosto, para a gente entrar comprado, mas quem gostava, olha só, aqui ó, e aqui formou um suporte claro e o preço foi, ó, price action clássico, rompeu o suporte, veio, retestou pelo outro lado e pode ir embora, tá? Bem interessante isso aí, mas nós estamos fora. Mas tendência de alta, não tem o que falar, canal apontando para cima, média de 20 apontando para cima, no semanal a mesma coisa, né? Mas nós estamos fora porque tecnicamente não está interessante para a gente entrar. Bolsa da Alemanha, vamos no diário aqui. No semanal ele ainda está um pouco com dificuldade de romper, mas no diário a gente vê que ele rompeu essa linha de tendência de baixa, também está lateralizado aqui, numa fase talvez de consolidação aí, para voltar a subir, né? Ou talvez uma distribuição para cair, vejamos, mas está acima da média de 20, canal apontando para cima, até segunda ordem, tendência de alta aí na Bolsa Alemã. Finalizando, vamos para os nossos ativos aqui locais, Brasil, Bolsa Brasileira, mais um dia fechando com uma alta significativa aí de 1,2%. Chama atenção aí o price action também parecido, né? Aquele movimento, uma retraçãozinha aí, e hoje já fechando uma alta também puxada aí por essas notícias positivas de vacina, enfim, rotação de setores. Já comentei em outros vídeos que nós estamos assistindo muito lá nos Estados Unidos, uma rotação de setores, as pessoas saindo um pouco das empresas de tecnologia e indo para as empresas mais tradicionais, digamos assim, que seriam as empresas chamadas de value, né? Saindo das empresas de growth, que são as empresas de crescimento, e indo para as empresas de value. Isso a gente vê claro, por exemplo, aqui no Nasdaq. Olha, hoje no Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia,
Hoje aí, ó, uma velinha lateralizada, média de indecisão subindo só 0,8 e o S&P subindo 0,9, né? E o Nasdaq é só a bolsa de tecnologia, né? Então isso mostra aí que essa rotação continua. Por fim, dólar real fechou aí numa alta boa aí de 1,1%, carregado por muito por essa notícia lá do PMI, né? Se a gente for ver aqui, ó, aquelas mesmas duas velas de uma hora que deu porrada, ó, também afetou aqui. E ainda tendência de baixa para os corajosos que quiserem comprar real e vender dólar, pode estar num ponto interessante. Aquela vez, no último vídeo eu mostrei o invertido aqui, real dólar, olha só. A gente pode estar vendo uma reversão dessa tendência de baixa, né? Pode estar, mas ainda falta pelo menos romper esse nível aqui para a gente falar, agora temos uma tendência de alta do real, né? Por enquanto ele foi, expandiu, tocou aqui, veio na média, tocou lá em cima, vai voltar na média. Para os corajosos que quiserem comprar real, pode estar num momento interessante. Ainda não teria o sinal de compra, né? Mas poderia pensar um sinal de compra, igual a gente viu lá no Eurien, que a gente entrou, né? A gente esperou no Eurien. Isso aqui foi o nosso sinal de compra, essa velhinha verde aqui, ó. Talvez no real dólar, né, que é essa visão diferente que eu estou trazendo aqui, sem ser o mais comum que é o dólar real, talvez seja um momento aí também, tá? Mas eu acho complicado entrar comprado em real nesse momento, sem a gente passar algum tipo de reforma aí que dê mais tranquilidade do nosso cenário fiscal, certo? Também é aquilo, quando passar já vai ter ido embora, mas tem que ter, para eu entrar comprado no real, teria que ter uma clareza maior nesse cenário fiscal, né, que seria, que no nosso caso seria a gente, talvez vendo no dólar real aqui, né, seria um rompimento também desse suporte aqui, aí sim a gente falaria, realmente agora está começando uma tendência de baixa do dólar frente ao real. Ainda é só congestão, né? Um período bem congestionado, um nível bem congestionado aqui. É difícil para quem é um seguidor de tendência, de fazer qualquer coisa aqui. Certo? Então é isso de hoje por Sniper Kamikaze. Agradeço você por estar assistindo esse vídeo, por estar acompanhando nossas análises. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.